Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Gabriel Carvalho, ele, homem de Deus, super inteligente, um professor multiuso dentro do seminário onde ele leciona, né, dá aula de todas as matérias. Ele é o cara que cobra o escanteio, corre para cabecear, faz o gol, defende, marca o impedimento, faz tudo. Estava trocando uma ideia aqui agora, antes de gravar, ele chegou a tocar nesse assunto, mas a gente volta nesse assunto um pouco mais à frente. Mas eu preciso deixar alguns recados para você que está chegando aqui agora. Seja bem-vindo, muito obrigado, né, pelo privilégio de estar, você está nos assistindo, nos ouvindo através do Spotify. Né? Que o Papiando a Palavra é um bate-papo tranquilo, leve, mas com um compromisso de trazer as verdades do Evangelho, que é a única verdade que muda e transforma o coração do ser humano. Então, você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, curta, comenta, compartilha, seus amigos da escola, do trabalho, da igreja, vizinhança, espalha para gerar esse canal e a gente poder crescer e levar a mensagem para mais pessoas. E hoje também nós temos uma novidade, que são dois patrocínios do canal, do podcast Papiando a Palavra. E o primeiro patrocínio é o Lions Store, que é uma multimarca. Vai estar aqui o QR Code, muito simples. Só você pegar o telefone, apontar e vai direto para lá, compra uma, duas, três, quatro, 20 camisas, se você quiser, gasta dinheiro, ajuda o amigo a crescer, que ele está precisando pra caramba. E o outro QR Code aqui que você está vendo também aqui no layout é do curso de Filosofia para Cristão, também do meu brother Gustavo Arnone, que tem um trabalho excelente e é um curso leve, muito descontraído e muito simples. E você pode estar perguntando, poxa, é um curso que eu vou comprar e é muito caro. Eu te garanto que ele é mais barato do que um lanche que você compra no sábado nessas lojas grandes de fast food. Então, bota o QR Code aí, o telefone, acessa lá a página, compre, dê de presente para alguém, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Meu amigo, Gabriel Carvalho, se apresenta para o pessoal, hein? Legal. E, Rafael, prazer em estar com vocês, pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Meu nome é Gabriel Carvalho, né, como ele falou. Eu tenho 31 anos, sou casado com a Bruna já há quase 6 anos. Nós temos um filhinho, Henrique, de 3 aninhos. Eu sou diácono da Igreja Cristã Nova Vida da Freguesia e trabalho também no seminário, né, da Igreja Cristã Nova Vida, no IBRMEC, Instituto Bispo Roberto Macalister de Estudos Cristãos, na parte lá de gestão dos alunos, mas também como professor. E, além disso, eu sou professor de seminário da Escola Teológica Reformada, ETR, e do Instituto Bíblico Pentecostal, IBP. Né? Além disso, trabalho com revisão de textos, né? São 800 mil funções que a gente exerce, mas basicamente é isso, né? Servindo a Deus aí na área do ensino, né? Ajudando pessoas a conhecer mais a palavra, e esse é o meu ministério na igreja local também, né? Não só, vamos dizer assim, profissionalmente, mas na igreja também, liderando o ministério de ensino, a escola dominical, iniciativas, né, de cursos. E é basicamente o que eu faço hoje, ensinar a palavra de Deus às pessoas. E é um ministério lindo demais e extremamente importante na vida da igreja, né? Porque eu costumo sempre dizer, Gabriel, para todo mundo que é próximo, para a galera quando ouve alguma aula, alguma coisa, e aqui também, no Papiando a Palavra, que o evangelho, ele é sim algo muito prático, né? Só faz sentido é, ser cristão se a gente vive o evangelho na prática. Mas a gente só consegue pôr algo em prática que a gente aprende na teoria, né? Antes de gravar, eu estava passando a informação, né? A gente trocando uma ideia, que eu estou estudando para um concurso que eu vou prestar agora, junto com a minha namorada. E a matéria matemática, eu sou muito ruim, mas é uma pessoa muito ruim mesmo. Eu não gosto de nenhuma matéria na área de exatas. Exatas, para mim,
é um castigo, mas tem gente que conhece, gente que gosta, isso aí vai de pessoa para pessoa. Mas eu só vou conseguir pôr em prática aquilo que eu preciso aprender para responder as questões com exatidão na prova e tudo mais, se eu aprender a teoria, né? Então, o professor, seja na área secular, entre aspas, quanto na igreja, tem essa responsabilidade muito grande, né, de ensinar as pessoas e ali elas terem o conhecimento teórico e pôr em prática, né? E aí que a gente com certeza põe em prática junto, porque também esse é um sentido da igreja, né? Uhum. Então isso é bem interessante e eu louvo a Deus pela vida de todos os professores. Não é só porque eu também faço parte desse ministério especificamente. Tem gente que fala, não, meu sonho é ser professor na igreja. Meu sonho é ser isso, porque é muito tranquilo. Não é tranquilo. Você sabe tanto quanto eu, o quanto é puxado. A quem mais é dado, mais é cobrado. Isso a gente não tem como fugir. Eu gosto de falar com os professores lá da igreja, a passagem de Tiago 3, não sejam muitos de vocês mestres, porque haverão de receber maior juízo. Se a pessoa acha que isso é tranquilo, eu não Não sei que ela, entendeu. acho que ela não leu essa passagem. É, não leu e não, se leu, não entendeu o que que é É, a responsabilidade, né? Mas é bem interessante e todo mundo, né? Que não puxando a sardinha somente para o Ministério do Ensino, né? Parte do ensino na igreja, mas todas as áreas na igreja são tão importantes quanto. Não tem uma área específica em detrimento das outras. Essa aqui é importante, aquela se não tiver, é, tá bom, não faz falta, não. Todas as áreas. Então, para você que está nos assistindo ou nos vendo, você não é da área do ensino, o seu chamado é tão importante quanto o nosso. Não fique, não se sinta diminuído por conta disso. Continue fazendo o que você tem que fazer e bola para frente, porque Deus usa todos nós em conjunto, né? Não existe aquela coisa da igreja individual, né? O crente sozinho não tem, não tem como, né? Meu amigo, conta um pouco para a gente aí como é que foi a sua conversão, como você entendeu o chamado de Cristo para sua vida? Então, eu sou um daqueles muitos casos em que eu não tenho um dia na minha conversão, algo que aconteceu extraordinário, né, bombástico, assim, uma coisa muito impactante, né? Meus pais, eles me levam para a igreja desde que eu tinha 5 anos de idade, então tive toda a carreira, vamos dizer assim, né, na EBD infantil, né? Eu brinco que com 2 anos eu fui promovido, que a tia me colocou como ajudante da turma, então foi o meu primeiro cargo na igreja, foi ajudante da tia lá da salinha. Mas na adolescência, né, em retiros, né, de carnaval, eu comecei a sentir essa necessidade de estar, né, tomando uma decisão, né, diante de Deus, um relacionamento com Deus. Eu me batizei no ano de 2003 e a partir daí eu passei a levar, vamos dizer assim, de forma mais madura essa questão do relacionamento com Deus. Então acredito que foi um processo que começou na infância, né? Muito do que eu sei de Bíblia eu devo às tias da escolinha que me ensinaram muito. Então isso já foi semeando no meu coração até isso ser germinado na adolescência e a partir daí eu já comecei a me dedicar na igreja, né? Eu era de uma igreja que estava começando e não tinham músicos, aí olharam para mim e para o meu irmão e falaram: olha, vocês vão ser os músicos da igreja. Eu aprendi bateria, aí eu passei por todos os ministérios possíveis da igreja, fiz de tudo, e, e a partir de então, né, eu passei a me dedicar à obra do Senhor, né? Na adolescência também, eu pensando, né, poxa, o que eu vou fazer, né, no terceiro ano do ensino médio, e o meu desejo era fazer teologia, já com 16, 17 anos. Mas eu estava de mudança, né, eu era da igreja metodista, estava de mudança para a minha atual igreja, que é a Igreja Cristã Nova Vida, ali no ano do meu vestibular, isso já tem 15, 16 anos. E aí eu pensei, poxa, mas eu estou mudando aqui para essa igreja agora, o pastor nem me conhece, como é que ele vai me indicar para fazer um seminário? E aí fiz a minha graduação, né, em Direito, mas depois não teve como. Voltei para a teologia de vez e desde então trabalho com isso, né? Então, eu creio que foi o desenrolar de um grande processo.
começou nas aulas lá da escolinha infantil, culminou nos retiros, em que eu entendi, né, o Evangelho, e no trabalho, na obra de Deus, dia após dia, até o dia de hoje. Acho que foi um grande processo. Maneiro, cara. Assim, um ponto que você falou que me chama bastante atenção dentro da sua trajetória, né, da sua carreira, da sua história, é a importância da formação na escola bíblica dominical, lá atrás, ainda quando criança. E deu para ver, deu para notar o quanto que isso é marcante e não esqueceu de forma alguma tudo aquilo que aprendeu lá atrás, com a tia da salinha, né? E, É. pô, parabéns aí por, quando bem criança, ter sido promovido a ajudante E da tia da salinha. teve uma experiência interessante, cara, que no lançamento do meu livro, que a gente vai comentar sobre ele daqui a pouco, a minha mãe tinha um contato de uma dessas irmãs ainda, e ela foi no lançamento do meu livro, e ela estava muito emocionada, né? Eu fiz uma menção lá para ela, e ela estava muito emocionada. Nossa, eu não imaginava, né, que ensinando ali a Bíblia para você, hoje você estaria aí, né, dando aula, lançando livro. Então, às vezes, o pouquinho que a gente faz, a gente acha que, né, que não tem relevância, mas isso gera frutos que a gente nem imagina, né? É verdade. E até assim, fica uma ideia para vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, que trabalham com crianças na igreja, não desista, se dediquem, insistam, batalhem, lute, porque é uma semente que você vai jogando hoje, você não tem noção do que vai dar lá na frente, né? Eu vejo assim, algumas pessoas, Gabriel, que trabalham com crianças, que resumem muito o ensino infantil a toma uma folha, um lápis de cor verde e pinta aqui a Arca de Noé. Pronto, e deixa as crianças tudo lá pintando, fazendo as coisas, só que a criança não entende o que é aquilo, né? E Uhum. sei, o que que você acha em relação a essa metodologia de ensino que é bem frequente em muitas igrejas no nosso contexto nacional? Assim, eu acho que o que não falta hoje, em primeiro lugar, é boa vontade. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos e irmãs que estão envolvidos no ensino infantil tem muito boa vontade, tem desejo, de fato, de fazer com que essas crianças cresçam, mas eles possuem deficiência em duas áreas, né? Primeiro, na área pedagógica, né, que até alguns deles têm formação pedagógica, mas às vezes o professor ele já dá aula a semana inteira e às vezes não quer se envolver, dá aula também domingo, né? Ele fica meio, né, cansado. Mas alguns têm formação pedagógica, mas a maioria não tem, né? É voluntário mesmo, assim, né? Puro. Mas principalmente formação teológica. A pessoa ela não consegue expressar de forma racional, de forma resumida o evangelho, ela não entende, né, a linha ali que liga as histórias bíblicas. Então, uma coisa que eu converso lá na igreja, que a gente ia fazer, a pandemia adiou, mas a gente vai voltar nisso, a gente vai marcar um treinamento com professores de escola infantil para estudar teologia bíblica, para eles entenderem, né, como que cada história está conectada com uma história maior, com a história do Evangelho, que aí a gente se livra desse ensino moralista, né? Olha, Davi foi corajoso, seja corajoso. Mas a história de Davi e Golias, ela tem uma conexão com Cristo, com o Evangelho, como isso pode se conectar com a cruz. Então, acho que falta esse tipo de preparo. Então, não é falta de vontade dos irmãos, é falta de capacitação. Então, muitas vezes a gente precisa de treinamento, mas não só treinamento pedagógico, treinamento de como utilizar, né, um recurso visual, como utilizar isso, como falar melhor para que a criança entenda, mas também de preparo, de conhecimento das escrituras, para que possa essa mensagem ser passada de uma forma mais integral para as crianças. É verdade. E assim, e um investimento maior, talvez, das igrejas com essas pessoas que, como você falou, né, se entregam de coração, têm uma disposição muito grande em ajudar, só que algumas não têm um preparo tanto na área da pedagogia quanto na área da teologia, né? Então, eu acho que um preparo da igreja, né, um trabalho melhor, um trabalho bem estruturado, onde o ensino, porque para mim ter esse tipo de trabalho é levar o ensino da igreja local realmente a sério. Quando você procura, né? Claro que cada igreja local tem a sua realidade,
cada igreja local tem a sua dificuldade. Não tem como exigir de uma igreja local de 80 membros, que tem um ar-condicionado e é só aquele local de culto, que ela venha ter uma divisão de excelência com uma igreja que tem 3 andares, uma salinha para cada departamento, salinha para criança, pré-adolescente, adolescente. Não tem como exigir isso, isso é fato. Mas pelo menos uma disposição em querer melhorar, né? De querer, de buscar recursos, porque eu digo nem que recursos financeiros, mas recursos, gente, porque tem pessoas que podem ser, sim, voluntárias a ajudar, a capacitar esse grupo de professores que precisam e querem, muitos, né? Não podemos afirmar que todos, mas eu acredito que boa parte quer mesmo melhorar, quer mesmo se capacitar para ter um ensino de maior excelência. Então, é importante demais essa parte do ensino com a base, porque pegando você como exemplo em relação a isso, o quanto foi importante ouvir lá atrás, ter a explicação lá atrás, ainda que um momento ou outro possa ter pintado um desenho e tudo mais, que isso não tem Uhum. problema nenhum. Eu acho que é um meio interessante de chamar a atenção da criança, mas não acredito que tem que ser o fim, né, da mensagem, o fim da forma que você vai passar a mensagem para a criança. Porque o que nós vemos hoje em dia é que a criança ela entende tudo. Tem criança da minha família que tem 3, 4 anos que pega o celular, entra no YouTube, bota o vídeo que quer, sai do vídeo que quer, pula anúncio, faz um monte de coisa, e explica tudo que o cara ou a mulher ou a música tá tocando ali no vídeo e tem a capacidade de aprender as histórias bíblicas dentro de um contexto ainda que simples, né? Nada muito complexo que a Uhum. criança não vai entender dentro da igreja. Então, né, galera, Ministério Infantil aí que está assistindo, está ouvindo, as crianças são inteligentes, tá? As crianças elas entendem tudo que está acontecendo. Se você explicar, elas vão entender. Então, não tem por que fugir dessa situação. Mas são coisas que a gente vai vivendo e acredito que a gente vai melhorando, todo mundo se ajudando, que eu acho que isso é muito importante. Quem tem dificuldade, reconheça que tem dificuldade, e peça ajuda, né? Não tem problema nenhum, mas sobre esse assunto é essa questão que acredito que está melhorando. Eu consigo ver dentro do contexto onde eu estou inserido, é claro, não dá para ver no contexto maior, que existe uma mudança, que existe uma melhora, sim, em relação a isso. Eu fico muito feliz, acredito que em outros lugares também estão acontecendo. E, meu amigão, sobre o livro, Razão Visceral. Conta um pouco pra gente aí, porquê do nome? Pois é, rapaz. Então, como eu falei, sou da Igreja Cristã Nova Vida, né? Liderada pelo bispo Walter McAllister. E o bispo Walter é filho do bispo Roberto McAllister, né? Muito conhecido missionário canadense, né? Que inaugurou aqui a Igreja Cristã Nova Vida, pioneiro, evangelização, né? Evangelização em meio de comunicação, foi pioneiro aqui em programa de rádio, programa de televisão. E ele vem de uma família pentecostal. O bispo, ele é, se não me engano, a sexta geração de pregadores pentecostais. E com o falecimento do bispo Roberto, ele assume em 1993 a Igreja Nova Vida. E ele vai estudar nos Estados Unidos e, chegando lá, ele se depara com uma conferência do R.C. Sproul. Então, ele vem de uma perspectiva pentecostal e ele ouve, né, ele sai daquela conferência ali, comprou todas as fitas cassete do Sproul, foi para casa, ouviu tudo, e aí passou a uma guinada em relação à doutrina da salvação em direção à teologia reformada. Só que o bispo ele falou: eu tenho muita história no pentecostalismo, não posso abandonar isso, não posso simplesmente abandonar essa tradição. E aí ele está há 25 anos, basicamente, fazendo essa ponte entre o pentecostalismo e a teologia reformada, que desembocou no livro, né, que ele lançou pela editora Vida Nova, O Pentecostal Reformado. Ele lançou em parceria com o filho dele, pastor John. E aí, com o lançamento do livro, surgiram muitas dúvidas.
que é pentecostal reformado? O que significa isso? Não, mas essas coisas são incompatíveis, não dá para ser pentecostal e ser reformado, né? E duas das grandes dúvidas que não foram tratadas no livro em primeiro lugar, em relação à escatologia, né? Como o pentecostal reformado pensa o fim dos tempos, e, a segundo ponto, como é que é o culto pentecostal reformado? O que significa, né? Como é que vocês cultuam? O culto de vocês é pentecostal? É o quê? Tipo reteté? É mais parecido com a Assembleia de Deus? Ou é um culto reformado? É parecido com o presbiteriano? É parecido com um culto mais, né, litúrgico, tipo anglicano? O que significa um culto pentecostal reformado? Porque parecem duas coisas que são irreconciliáveis. Ou você tem um culto pentecostal, ou você tem um culto reformado. E aí, diante disso, eu me debrucei, né, nesses estudos para buscar trazer uma proposta de culto convergente. Por isso que o subtítulo é Razão Visceral, uma proposta convergente para o culto cristão. E aí, analisando a liturgia, né, da nossa igreja, da nossa denominação, eu percebo essa convergência. E o que significa essa convergência? O nome do livro é Razão Visceral, por quê? A união na liturgia do culto entre elementos da razão, elementos, né, do uso da nossa mente e elementos das nossas emoções, das nossas vísceras. E aí eu percebo que há uma influência de 4 grandes tradições cristãs. 2 tradições que contribuíram muito para um culto racional e 2 tradições que contribuíram para o culto visceral. E aí as 2 tradições, vamos dizer assim, racionais, seriam a tradição reformada e a tradição sacramental, né, da igreja anglicana, da igreja luterana. E já as outras 2 da perspectiva visceral, que é a tradição evangelical e a tradição pentecostal. Então, na verdade, a razão visceral é uma proposta de culto que une as boas contribuições da teologia reformada e sacramental em relação à nossa razão, a gente pulsuar com a nossa mente, mas também traz essas contribuições do evangelicalismo e do pentecostalismo para o culto. O uso, né, adequado e equilibrado das nossas emoções. E aí eu entendo que essa é uma proposta de culto que responde ali o que Jesus diz, né, a respeito do maior mandamento. Amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. Né? A união, o equilíbrio entre coração, entendimento e alma. Então, é basicamente isso, a estrutura do livro. Né? Entendi. Ó, uma coisa que eu já posso te afirmar. Antes da gente gravar, eu te falei de uma lista de livros que eu tenho para ler, de trabalhos e tudo mais. Eu vou ter que passar aí esse livro umas 5 casas, né, à frente, né, furar fila, porque esse assunto eu acho muito interessante, porque eu de anos para cá eu comecei a entender, de certa forma, o quanto nós precisamos ser equilibrados em relação a tudo que nós fazemos no meio evangélico, no meio igreja. E acaba que fica na prática aquela guerra de quem cultua melhor. Ah, eu cultuo melhor porque eu sigo ali ponto por ponto do princípio regulador do culto. Então não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo. Beleza. Respeito, tá, galera que abraça o princípio regulador do culto. Eu acho muito interessante a ideia. Gosto muito também dos princípios, né? No 80%, nem todos, mas boa parte eu abraço. E também vem aquela galera pro outro extremo. Não, aonde há o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Então a gente pode fazer o que quiser durante o culto, a gente que voa, a gente que planta bananeira, que faz um monte de coisa, tudo para a glória de Deus, tudo para a honra e glória do Senhor. Não vejo que seja dessa forma, né? Então parece que um é muito razão, o outro é muito a, a emoção, né? Podemos dizer assim. Me foge agora o termo que queria usar, me fugiu a palavra. Mas é bem isso, um muito razão, outro muita emoção. E pela proposta do seu livro que você falou, eu acho muito interessante e que é ali um equilíbrio dentro desses 2 pontos, né? Talvez na prática assim você conseguiu colocar os 2 pontos para conversar e chegar num denominador comum, né? Porque eu acho que é isso que falta, para não ficar aquela coisa de um brigando com o outro, ah, eu sou melhor que você, o meu culto é mais cristocêntrico do que o teu e tudo mais, então
O equilíbrio é tudo, né? O evangelho é algo equilibrado, Jesus Cristo é o equilíbrio em si, Uhum. não vai para um lado, não vai para um outro, está sempre ali no meio, sempre ali no centro. Então é bem interessante e vou pular sim, cara. Eu vou de coração, vou pular aí as casas, vou puxar o livro um pouco mais para frente. É bom que é no Kindle, então é mais É, fácil tranquilo. ainda, é mais tranquilo de ler, você Mas carrega para qualquer lugar. você estava falando aí, é muito interessante porque eu falo no livro que a minha ideia não é criar uma nova via de culto, né? Vamos revolucionar, agora todo mundo vai fazer culto igual ao livro do Gabriel, nada disso. É mais um manifesto. Tipo assim, como eu entendo o que é o culto a Deus. E isso é importante, até a própria forma como eu estabeleço isso, porque isso não sai da minha mente, ou então, teoricamente, aparece algo muito espiritual. Não, eu extraí isso diretamente da Bíblia. Não, eu estou bebendo de fonte das tradições, de gente reconhecendo que a gente está sobre o ombro de gigante. Muita gente que passou antes da gente contribuiu de forma maravilhosa para o culto cristão, Sim, né? Tanto que nos endossos aqui, eu pedi endosso de gente da igreja presbiteriana, de gente assembleiano, né, de gente da igreja batista, para mostrar que há uma riqueza grande, né, nessas tradições de culto, né? E não existe uma forma errada de, não, esses estão errados. Mas eu entendo que há uma ênfase importante que eu extraio de cada um deles, né? sim. E principalmente das tradições aqui que eu chamo de visceral, que recebe uma crítica muito pesada, né, do meio cristão hoje, o evangelicalismo, o pentecostalismo, recebem uma crítica, eu entendo, pesada demais, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar isso, né? E por isso que, da tradição reformada, eu coloco que o ponto principal importante que a tradição reformada traz para o culto é a centralidade da palavra de Deus e da pregação. Enquanto que a tradição sacramental, complementando isso, nos mostra a importância dos símbolos, a importância que deve ser dada à ceia, que muitas vezes muitas igrejas desvalorizam, aos símbolos mesmo visuais, ter uma cruz, né, ali na parede da igreja, para que a igreja seja reconhecida como um espaço sagrado e não como um auditório qualquer, né, mas que seja reconhecida como um espaço de culto. E na tradição, nas tradições do espectro visceral, o evangelicalismo nos mostrando que o culto é um encontro com Deus, não é um encontro social, não é um encontro de crescimento intelectual, mas é um encontro com o próprio Deus. E o pentecostalismo nos mostrando que o culto é um espaço de operação ativa do Espírito Santo. Nós devemos crer que o Espírito Santo age no culto, né? Ele não só está presente, mas ele age. Então, esse tipo de conjugação, né, das ênfases, daquilo que cada tradição traz de bom, eu acho que é muito saudável para a nossa discussão. Mas é realmente isso, cara. Eu vejo que é importante a gente ter essa comunicação. Infelizmente, né, como você falou, eu concordo que a parte mais visceral sobre as manifestações de cultos, muita gente tem um grande preconceito. Eu sou um que já tive um preconceito muito grande em relação a isso, pô, já fui à igreja, pessoal ali caindo, e um monte de coisa, e eu começava a rir. Isso lá no começo da conversão, então respeito zero pelo que estava acontecendo. É claro que tinha algumas coisas que realmente eram bem absurdas, mas que dava vontade de rir realmente, umas situações bem complicadas, mas hoje com a cabeça diferente, com o tempo que passou, é um pouquinho mais experiente do que há 8 anos atrás, que foi quando eu me converti, consigo parar e olhar para essas situações e até estar junto, mesmo não concordando com muitas das manifestações, mas de uma forma mais respeitosa, né? Que eu vim aprendendo com o tempo que brigar não leva ninguém a nada. Ficar postando textão nas redes sociais, a igreja de fulano de tal é assim porque nego pula, não vai mudar. O pessoal vai continuar pulando, o pessoal vai continuar correndo, o pessoal vai continuar cuspindo fogo, fazendo um monte de coisa e não vai mudar. É algo específico do local. Aí aqui pode ir para outra discussão do entendimento correto ou não de alguns textos das Sagradas Escrituras, né? Mas não é o assunto que a gente está abordando aqui. Mas precisa-se de um respeito, de um certo equilíbrio em relação até à forma de falar. E eu vim aprendendo com o passar dos anos
que a melhor forma da gente ganhar alguém é conversando, é mostrando. E não tem como não ganhar alguém em alguns assuntos utilizando a palavra de Deus. Você ganha, porque deixa a Bíblia falar. Eu comecei a pegar o hábito de fazer o seguinte, Gabriel, de, pô, fulano tá com dúvida na área, tá. E agora já trabalho com juventude há bastante tempo, há uns 4, 5 anos mais ou menos. E uma coisa que eu vim aprendendo com o passar dos anos é que o jovem ele tem a resposta porque ele tem que fazer, mas ele quer que alguém fale. Se outra pessoa não falar, eu sei que eu tenho que fazer, mas deixa aqui, deixa alguém me lembrar para eu poder pôr em prática. E eu comecei a pegar o hábito de sempre jogar a Bíblia para responder as perguntas, mas nunca pegando assim, ó, capítulo tal, versículo tal diz isso. Não, cara, lê esse texto aqui e toma a decisão que você tem que tomar. Dali você pode ir para outro e vai. Aí tinha alguns que ficavam assim, pô, mas você não vai falar o que eu tenho que fazer? Eu falei, não, não sou um guru que eu tenho que falar o que você tem que fazer da sua vida. Você já sabe o que você tem que fazer da sua vida. Só que tem um que fala muito melhor do que eu, que é o dono da Bíblia, e você só Uhum, consegue ter acesso a ele através da própria palavra dele. Isso aí é fato. E eu vejo que o pessoal vai começando a entender com o passar do tempo, né? Algumas coisas. E já vi preconceitos também com o outro lado da parte da manifestação do culto, né? Eu acho um pouco chato alguns termos que as pessoas usam, por exemplo, sorveteriano, né? Chamando os nossos irmãos da igreja presbiteriana de cristãos completamente frios, congelados, porque não tem uma manifestação exterior de uma forma mais excêntrica, de bater palma, pular, dar glória a Deus, aleluia. Eles também precisam ser respeitados porque têm o seu entendimento de acordo com o culto, né? Como você bem pontuou, estamos sobre os ombros de gigantes. Eles não fazem isso hoje à toa. Vem toda uma história lá de trás, construções e tudo mais, e, poxa, não tem como chegar alguém hoje e falar, não, vamos acabar com tudo isso e pronto, e acabou. Então, mas eu acho muito interessante a sua ideia do que você pesquisou, do que você conseguiu organizar como livro em relação a esse equilíbrio que é necessário ter entre as tradições, né? Porque eu conheço algumas pessoas, não vou citar o nome aqui, né? Eu tenho um amigo meu que vê todo papiando a palavra e ele é o presbiteriano mais assembleano que eu conheço. Porque eu brinco com ele, eu fico, ó, na tua igreja tu fica quieto. Na tua igreja você não fala nada, não bate palma e um monte de coisa, mas é sair, você gira no manto, você faz um monte de coisa, ele briga comigo. Pô, não fala isso pro reverendo lá não, que ele vai brigar comigo e tudo mais. Falei, não, vamos deixar aqui só entre a gente e tá tranquilo. Ele fala que eu sou uma má influência para ele em relação a essa questão de manifestações exteriores. Só que eu sou um nazareno batistão pra caramba. Eu não dou glória a Deus, não dou aleluia. Muito mal, bato palma e olhe lá. Quando bato palma na hora do culto, eu prefiro ficar quieto no meu canto, ali quietinho, né? Como já vi alguns. Eu digo assim, batistão, porque a minha referência de batista são pessoas que têm a manifestação de culto dessa forma, né, que foi que eu via quando era criança e tudo mais. Não sei se toda igreja batista leva no mesmo segmento, né? Acredito que uma ou outra possa mudar em algum aspecto, mas é a referência que eu tenho. Então, veja assim que, poxa, é interessante e é necessário o equilíbrio. Vai ter hora que vai ser um pouco diferente, vai ter hora que vai ser um pouco mais agitado, vai ter hora que vai ser um pouco mais quieto e deixa Deus trabalhar, né? É necessária a manifestação do Espírito Santo, e aí a gente abre uma margem, né? Abre um leque para várias situações, o momento ideal do falar em línguas, a forma correta do se falar línguas estranhas. E eu não sei se já aconteceu isso contigo, mas eu já passei por uma experiência de conversar com uma pessoa e falar, olha, a Bíblia diz que tem um padrão a se seguir para a manifestação do dom de línguas. Se é alguma coisa diferente, ou se são outros idiomas, já entra uma outra discussão. Eu tenho o meu posicionamento
particular em relação a isso, baseado em textos e tudo mais, né? Que eu nunca falei, que eu acho que eu não falei isso em nenhum papel na palavra. O pessoal que está aí agora vai ser uma novidade exclusiva. Eu acredito que era idioma, sim, baseado no livro de Atos, capítulo de número 2. É o meu posicionamento em relação a isso. Não sei se o seu é diferente em relação a essa questão. Não sei se for, se não quiser falar também, para não ter problema. Não, não tem problema. Eu acho só que o que você está falando é importante, como o pastor John, filho do bispo Walter, diz que o mau uso e o abuso não podem justificar o desuso. E a gente, na nossa vida, a gente faz isso. Isso é lógico, uma coisa lógica. Por exemplo, existem muitos acidentes de carro. Ninguém em sã consciência vai dizer, olha, vamos todo mundo parar de dirigir, porque tem muito acidente de carro. Não. A resposta para, olha, tem muito acidente de carro, é, vamos dirigir direito. E a gente não aplica essa lógica na igreja. Olha, há muito excesso no pentecostalismo. Vamos abandonar o pentecostalismo? Calma. Vamos fazer um pentecostalismo equilibrado. Há muita frieza na teologia reformada, no mundo reformado. Vamos abandonar o mundo reformado? Não. Vamos equilibrar. Se de fato há uma frieza, vamos equilibrar isso, né? Com um fervor maior. Eu acho que a importância é esse equilíbrio. E aí você ter esse equilíbrio é importante, que você pode, no mesmo culto, você ter um culto encharcado das escrituras, né? Uma pregação, né, bíblica, expositiva, né, que exalte a Cristo, e no mesmo culto você tem uma pessoa falando em línguas de acordo com o padrão bíblico, de acordo com o padrão bíblico, né? E aí, só para dar uma palhinha, né, não vou nem entrar, senão a gente vai acabar até o final do podcast aqui. Eu acredito que existem as duas possibilidades de ocorrência, né? Em Atos 2, a ocorrência de dom de língua de idiomas, no sentido evangelístico, né? Como foi, as pessoas ouviram o evangelho nas suas próprias línguas maternas, né? Como há também muitas experiências na África, né, de missionários que chegaram lá para obras missionárias, não falavam nenhuma língua, nenhuma palavra daquele idioma, e começaram a pregar, e foi, né, automaticamente, né, de forma sobrenatural, eles começaram a pregar na língua daquela tribo, né? Então eu creio que isso pode acontecer, mas eu entendo que em 1 Coríntios 14, na verdade, de 12 a 14, Paulo está falando de uma expressão diferente de dom de línguas, que são línguas desconhecidas à nossa cognição, né? Mas aí tem toda uma Uhum. argumentação que a gente conversa depois. Ah, beleza. Assim, só para deixar um pouco mais claro o meu posicionamento em relação a isso, é que eu creio, eu tenho uma tendência maior a crer no dom de línguas somente como idiomas, né? Posso ter pontuado e me expressado um pouco equivocado na hora que eu falei anteriormente. Mas experiência pessoal me leva a acreditar também, né, nessa outra forma da manifestação do dom de línguas, porque eu já ouvi, eu lembro até hoje, eu fui num culto uma vez, uma igreja Assembleia de Deus, que foi muito diferente. O pregador começou a falar, né, na popular língua estranha, né, língua dos anjos, como algumas pessoas gostam de falar, e uma outra pessoa se levantou no meio da congregação, e quando a pessoa que estava pregando falava alguma coisa, a outra vinha e meio que estava interpretando aquilo que o pregador estava dizendo. E o, Já por... presenciei também. e o porquê que eu acreditei nisso? Porque tinha total coerência no sentido de uma ligação, algo sincronizado, e não dava nem tempo da pessoa parar para pensar no que ela ia falar. Uma falava, a outra jogava. Uma falava e a outra jogava. E eu fiquei assim, cara, o que está acontecendo? Será que eu estou presenciando na prática o que Paulo diz, que quando um fala, tem que ter outro que interprete e tudo mais? Depois eu fiquei assim, não, eu vi. E eu fiquei assim, caramba, que doideira. E já teve uma experiência pessoal em relação a isso, de eu estar num culto na minha igreja e um pregador começar a falar em língua estranha direto. Só que eu ouvia como se ele estivesse falando de uma forma normal, como a gente está conversando aqui no Papiano. E quando acabou, eu virei para um rapaz, eu estava até que eu me ajudo o pessoal também lá na mídia, né? O
o ministério de passar a letra de música, como a gente chama carinhosamente. E eu falei pro rapaz, eu falei, cara, tu ouviu o que o pastor falou? Aí ele falou, não, cara, ele falou língua estranha, eu não entendi nada. Eu falei, pô, você tá ficando doido, cara. Eu entendi tudo que ele tava falando. Ele falou isso, 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 isso. E ele ficou assim, ele, cara, todo mundo ouviu ele falando em língua estranha, ninguém ouviu ele falando como a gente está conversando aqui. E eu fiquei assim, pô, não tem como eu negar, de certa forma, que isso não possa acontecer. Mas é claro, como a gente está conversando, né? Eu acho que o equilíbrio em relação a isso é muito importante, porque o mais bonito é que a Bíblia ela diz a forma correta de ser feito, né? A forma correta de ser aplicado. Parece que na prática a gente parece muito com Corinto, onde tem muitos dons e não sabe utilizar os dons da forma que tem que ser utilizados. Fica aquela bagunça, porque assim, o que eu vejo é que na Bíblia vai falar sobre a questão do dom de línguas, é um dom de edificação própria. Então eu não edifico o outro cristão, né? Até para quem é de fora, fica, nossa, o que está acontecendo, né? A pessoa pode sentir algo diferente, como eu já senti antes de me converter, antes de entrar para a igreja. Mas ali, para o povo, o irmão falando de língua, às vezes não me edifica em nada, edifica somente a ele. Mas o dom de profecia é o dom que edifica toda a igreja. Então, eu acho que o uso correto seria o melhor, né, para a gente deixar de ser Corinto em alguns pontos e passar a ser uma coisa mais equilibrada, porque a gente vai ganhando até o crédito de quem é de fora. Né? Porque fica aquela coisa, eu tenho amigos que não são cristãos, agora o meu apelido aqui de infância é azeitona, e alguns amigos ficam, agora é o pastor azeitona do Xabalabalai. Então, tipo, na brincadeira, estão falando contra algo que faz parte da vida da igreja. Mas o Uhum. porquê que eles falam dessa forma? Quando a gente vai ver o nosso cenário, principalmente aqui em Nilópolis, é bem puxado algumas coisas. Então, experiências que eles já tiveram com a igreja, de algumas pessoas botar a mão na cabeça, começar a falar em línguas, e sair o cara ficar, irmão, ele falou isso, o que que ele tá falando? Eu falei, não sei. Você tem que perguntar para ele, porque eu não entendi nada. Uhum. Então, eu acho que desequilíbrio, né, Gabriel? É algo Uhum. que a gente vai perdendo descrédito, né? A gente vai perdendo crédito, na verdade, com o passar do tempo, e as pessoas vão se afastando, e a gente precisa entrar nesse equilíbrio. Eu peço a Deus que o escrito que ele iluminou a sua mente para escrever seja essa ferramenta que possa ajudar em muitos lugares e a gente a ter uma ideia mais cristocêntrica do que é o culto, sem abraçar os extremos e viver uma vida de. Volta lá no início que a gente comentou, né? Que falta ensino, porque se em algumas igrejas há um descontrole em relação tanto a essa questão de dons espirituais se tornando uma histeria, ou então uma limitação, você, né, se aprisionar as suas emoções, né, o extremo oposto, eu creio que é por falta de ensino, né? Tem que brotar do púlpito ensino, né? O pastor ensinar o que que é, qual é o equilíbrio correto. Só que, infelizmente, é um problema maior, porque o pastor muitas vezes ele não ensina, não é porque não quer, porque ele não tem esse conhecimento, ele não sabe. Então a gente, o problema ele é mais abrangente, né? Ele não é só lá na ponta, no membro da igreja. Ele é em quem ordena. Quem ordenou esse cara despreparado, né? Porque antigamente, pelo menos, né, na maioria do que eu conheço, a ordenação pastoral, um homem preparado ao ministério, ele precisava ser um homem altamente capacitado. Ele passava por provas, né, tanto, vamos dizer assim, teóricas, de conhecimento teórico, quanto provas práticas, né, experiência, né, prova de vida, para que ele fosse alguém apto ao ministério. Infelizmente, hoje, muita gente tem colocado a mão na cabeça de um monte de gente, ordenado gente, adoidado, e essas pessoas não estão preparadas. E vão chegar e vão produzir púlpitos fracos. E esses púlpitos não vão ensinar as pessoas. E aí a gente chega nesse resultado que a gente vê, né? Verdade. E assim, eu vejo isso na prática quando eu comecei no seminário. Eu lembro que o primeiro professor fez a seguinte pergunta: qual é o chamado de vocês? Aí cada um foi respondendo, né? Tinha acho que
25 pessoas no primeiro mês de seminário. Quando eu saí, tinham acho que 8, né, que a gente vai fazer seminário e vai caindo um monte de gente, né, entre aspas, no meio do caminho, né? Ficam só alguns. Tem um professor que falava que dali é treinamento do BOP. Começa 100, se formam 10. E na prática era mais ou menos isso mesmo, não é muito diferente. Mas ele perguntando, né? Ah, qual o chamado de vocês? Todo mundo, ah, pastor. Eu me recordo que eu e mais uns 4, mais ou menos, cara, não sei. Eu lembro pra ele, eu não sei nem o que que eu tô fazendo aqui. O pastor me deu a carta, falou para eu vir pro seminário, eu vim, tô aqui. Gosto de estudar, sou curioso, quero aprender e tô aqui. Não quero ser pastor. Ah, mas você pode ter o chamado. Não tenho, não. Eu ficava, sempre respondia a mesma coisa para os outros. Tá maluco? Pastor sofre, pastor não dorme. Nem ficar ligando pro pastor o tempo todo. Eu quero dormir. Tem hora que eu nem quero encostar no celular. Desligo e deixo. Hoje eu já não posso mais. Aí eu tenho que ficar com o telefone ligado o tempo todo. Não tem como fugir. E assim, e eu vou vendo, eu fui vendo com o passar do tempo algumas pessoas, e aquele ambiente, sala de aula e tal. Amo demais a galera que estudou comigo. Amo muito mesmo de coração. Só que tinha gente que não tinha preparado para nada. A pessoa não conseguia organizar um pensamento de explicar um texto, de ler um texto corretamente, respeitando ponto, respeitando vírgula, e depois ia para a pregação. E a pregação era um negócio um pouco complicado. Tipo, por exemplo, a Jesus na Bíblia manda você ir para a esquerda. Mas todo o conhecimento e toda a construção que se tinha na mensagem era para a pessoa ir para a direita. Jesus manda ir para um lado, mas na mensagem a pessoa está mandando o povo ir para o outro. Então, fica um negócio um pouco complicado em relação a isso, e é assim, cara. Eu acho que é assim na base, né? A base ela precisa ser bem estruturada, as pessoas terem noção de quem estão colocando a mão para dar a ordenação. Não é todo mundo que está no seminário que tem um chamado pastoral. Alguns vão ser professores somente, porque isso não tem problema nenhum. Mas eu acredito, né? Eu sou da linha de que um professor não necessariamente tem que ser um pastor, mas que todo pastor ele precisa ser um professor, porque ele está à frente e tem a responsabilidade de ensinar. E quem ensina é quem tem o dom, de ensino segundo as escrituras, né? Aquela pessoa que tem a responsabilidade de pegar o texto, esmiuçar o texto, ter um entendimento do texto, aí contexto histórico, imediato, aplicação pessoal, independente da forma de sermão, seja expositivo, seja temático, né? Eu sou apaixonado pela pregação expositiva, minha grande referência é o Hernando Dias Lopes, é um cara que, quando ele para falar, se ele tiver sermão de 5 horas, são 5 horas que eu fico ali ouvindo ele falando, porque te chama a atenção, né? Te prende, te cativa a forma que ele explica as escrituras, e é claro, entre outros que não estão na mídia, mas também que têm esse dom de pregar expositivamente de uma forma excelente. Então, eu acredito sim que falta a base, né? Como a gente estava conversando, falta o ensino lá atrás, logo no começo, uma boa orientação, um bom aprendizado para a galera poder ser preparada verdadeiramente para estar à frente de um rebanho. Então, são coisas que faltam, mas eu acredito que uma hora as coisas vão melhorando, né? Eu já fui muito da linha de acreditar que tudo estava perdido, mas hoje eu mudei e entendo que Deus está no controle de tudo. Se Ele está no controle de tudo, Ele muda a hora que Ele quiser. Claro, temos a nossa responsabilidade de fazer alguma coisa também, né? Não é só o Rafael e o Gabriel ficar, Deus vai mudar tudo. A gente fica no ensino, a gente não fala nada e espera ele resolver. Não é assim que funciona. Verdade. Mas beleza. Meu amigo, agora vamos aqui para, até por conta da hora também, né, que a gente tem um pouco de, o nosso tempo vai ser um pouco corrido, um pouco limitado, né? Mas já fica aqui o convite para o nosso 2.0, caso você queira participar, a Ah, gente faz aí um podcast de já tá 8 aceito. horas. 8 horas não, porque eu não aguento. Eu já fiquei. Claro que a gente não, um pulo fora um pouco do assunto que a gente tá conversando, mas eu já fiquei gravando um dia, Gabriel, 8 horas podcast.
Foram 3 rapaz. episódios no mesmo dia, um de manhã, um de tarde e um de noite. Um batido no Nossa. outro. Porque, assim, tem o tempo gravado, tem o bate-papo antes de gravar, Uhum, como nós tivemos também, né? Mas aí, como eu disse, por conta do nosso tempo, precisou ser um pouco corrido. Teve gente uhum. que eu lembro uma vez que a gravação foi 2 horas e 40, mas o bate-papo antes foi 2 horas e meia. Quando Nossa, acabou, quase 2 horas. caramba. Eu fiquei assim, eu falei, rapaz, a gente teve assunto. Ele falou, pô, é. Aí as pessoas até perguntavam depois, você se conhece há quanto tempo? Falei, cara, tem algumas horas, quando a gente começou a gravar, que eu conheci igual a gente. Se conhece mesmo agora, quando a gente começou a gravar. Porque a maioria eu não conheço pessoalmente. Uhum, A maioria eu mando mensagem nas redes sociais, ó, quero conversar contigo, o projeto é assim, assim, assado, e deixo lá, né? Joga a semente uhum. e vai florescer, vai germinar no coração de quem Deus quiser. Assim a gente vai gravando, mas está sendo benção. Para a glória de Deus, Ah, legal. tá sendo bom pra caramba. E agora vamos aí para as perguntas que o pessoal mandou lá no Instagram. Tiveram 3 perguntas aqui que eu destaquei, só que uma você já respondeu durante o Uhum, bate-papo, né? Que era a pergunta: qual a motivação de escrever o livro Razão Visceral? Você já deu uma uhum. pincelada, já deu uma explicação. A próxima pergunta é: qual é o desafio de se manter um pensamento bíblico em uma época completamente egocêntrica? Eu acho que esse é um desafio que todas as gerações enfrentaram, porque o egocentrismo, o individualismo, ele é uma marca da nossa geração, sim, mas ele, na verdade, é uma característica do ser humano. Então, desde Adão e Eva, né, os primeiros seres humanos tiveram que lidar com o egocentrismo e com o individualismo. Eu acho que a diferença nossa é que o individualismo, o egocentrismo se tornaram meio que uma política oficial de conduta, né? Se você abrir um Instagram, é tudo para você. Não, você tem que se importar com você. Aí tem É os coaches feliz, né? financeiros. Tem os coaches financeiros que vão te ensinar a ser rico. Os coaches, vamos dizer assim, gerais, que vão te ensinar a ser feliz. Os coaches de relacionamento que vão te ensinar a ter um casamento perfeito. E é tudo virado para você, é tudo voltado para você. Hum. E a gente acaba comprando essa ideia de que, na verdade, nós somos o centro da existência. E a gente acaba fazendo todas as coisas para o nosso próprio bem. O ponto fraco Então, de Deus, né? é, a profissão que eu vou escolher é a profissão que vai me dar dinheiro e é a profissão que eu vou ficar muito rico e as pessoas vão... Eu vou ser muito poderoso e eu vou me casar depois que eu fizer mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal, porque, na verdade, eu preciso da minha formação, as pessoas precisam me reconhecer profissionalmente e o casamento como se fosse um adendo, um anexo disso. Ah, não, eu vou esperar para ter 10, vou esperar 10, 15 anos para ter filho, porque na verdade o filho atrapalha a minha vida profissional, a minha escadaria até o sucesso. E a gente começa a tomar decisões na nossa vida que são totalmente centradas na gente. Ah, não, mas o culto hoje, tá muito calor, vou para a praia, tá muito frio, vou ficar em casa debaixo da coberta, e nunca não existe um clima bom, né, para você ir para a igreja, porque se está muito calor, você tem outra coisa para fazer, se está muito frio, você fica em casa. Se está mais Verdade. ou menos, pô, está um clima legal para eu fazer um exercício físico. E a gente toma sempre todas as decisões baseadas na gente. A gente não pensa no outro, tá? Uhum. Não existe mais a noção de sacrifício em prol do outro. Então, acho que a grande sacada é a gente voltar para a Bíblia, não tem outra solução. Que a Bíblia vai nos mostrar que, claro, nós temos valor. Nós não devemos também ir para um extremo de desvalorização total do nosso corpo, né, da nossa vida, mas, na a verdade, a nossa vida encontra propósito quando a gente está em Deus e quando a gente utiliza aquilo que Deus fez por nós para outras pessoas, né? Uhum. Para as pessoas próximas, né? Para um cônjuge, para um filho, para um pai, para a mãe, para pessoas na sua igreja, para pessoas que moram perto de você que estão precisando de alguma coisa. Então, na verdade, nós entendemos o sentido, né, da nossa curta passagem aqui quando a gente se dedica ao outro, e foi isso que Jesus fez. E é Uhum. por isso que essa corrida insana pelo individualismo não dá em lugar nenhum. Isso, na verdade, dá em algum lugar, né? Dá no consultório do psiquiatra. É, Né? A pessoa procura, né, a todo custo uma realização profissional. Agora as pessoas vão me valorizar.
E essa valorização não vem porque não está nessas coisas. Aí acaba lá, no remédio tarja preta, no consultório. É lógico, gente, que isso acontece não só com essas pessoas que estão buscando isso, Uhum. né? A gente está vivendo em tempos muito difíceis, pessoas estão passando por situações difíceis e, por vezes, precisam de acompanhamento médico. Sim. Só que muitos desses pacientes são pessoas que estão tentando buscar a solução da sua vida em você mesmo e não vai encontrar. E eu acho que esse é o grande ponto. É a gente frear um pouco a propaganda do mundo e voltar os olhos para a Bíblia. Uhum. Agora, por que a gente não faz isso? Porque a gente não lê a Bíblia. Então, se a gente está só absorvendo propaganda do mundo, Instagram, dancinha do TikTok, e não está lendo a Bíblia, não tem como mudar. A gente Verdade. é o único ser que quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se a gente quer um resultado diferente, vai ter que mudar o processo. Vai Sim. ter que mudar a forma como a gente faz as coisas. E aí vai ter que desligar a televisão, vai ter que desligar a internet um pouquinho para ler, para se dedicar à palavra de Deus. Não tem outro caminho. Eu queria ter aqui uma solução mágica. Né? Tipo assim, ó, Rafael, eu tenho aqui eu ia lançar um livro, né? 3 passos para a felicidade. Eu ia vender horrores. Mas eu não tenho. Porque a solução não é mágica, a solução é ler a Bíblia. Ou então na internet, no Instagram, arrasta pra cima. É, Hotmart, aí, o curso no Hotmart. Bem assim. E, cara, isso é bem verdade, né? Eu tenho alguns exemplos próximos de pessoas que buscam primeiro a autorrealização. Ah, quero casar só daqui a tantos anos, depois que eu tiver formado, faculdade, pós, doutorado e um monte de coisa, que vai ser a minha melhor idade, vai ser o meu melhor momento, eu quero isso só depois que eu fizer aquilo. E às vezes a motivação é querer ter um diploma, querer fazer alguma coisa para mostrar para o outro que eu consegui, porque na família eu fui pressionado desde criança, e eu quero mostrar para todo mundo que eu isso, que eu aquilo. Então é justamente isso, né? É muito baseado no eu, é muito baseado no que eu posso ter. É muito baseado no que eu tenho uma casa bonita, no que eu quero ter um carro legal, no que eu só quero andar com a roupa da moda, com aquela roupa padrão, mas esquece que o chamado do evangelho é para ser, né? E não para ter alguma coisa. Pelo que ele fala, aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, toma uma cruz e me segue. Jesus não fala, aquele que vier após mim, faça isso, compre uma casa na praia e vá para aquilo outro, e depois venha me seguir, né? Resolva a sua vida e depois, quando você não tiver nada para fazer, venha seguir o caminho que eu já deixei trilhado. Pura, pura besteira, ledo engano. Você que nos assiste ou nos ouve e acha que, eu vou levar o evangelho a sério só depois que eu tiver formado, tiver isso, você está fazendo tudo errado. Me perdoa por isso que eu estou te falando, mas você está errando e muito em relação a isso. Dá para fazer tudo. Priori, viver o evangelho e, como consequência, a gente vai fazendo as outras coisas que a gente tem que fazer também, né? Não é levar por um lado que, eu vou só seguir as coisas da igreja, não faço mais nada na minha vida, que tem uma galera também, né, Gabriel, que leva por essa área, né? Aquela coisa de, igual os Tessalonicenses, né? Que Paulo repreendia em relação a isso. Já que Jesus vai voltar, eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer um monte de coisa, tá? Ele tá voltando. Relaxa que ele tá chegando aí já. Mas pode demorar 1000 anos ainda, a gente não tem certeza. E a outra pergunta aqui, Gabriel, rapidinho, que o pessoal mandou, eu acredito que você já tenha respondido durante o nosso bate-papo, mas se sim, só dá uma Uhum. reforçada, né? A pergunta é o seguinte: por que os evangélicos no nosso tempo têm uma dificuldade de manter o equilíbrio na hora do culto? Porque, na verdade, a gente não fala sobre isso. Né? O culto é uma coisa que a gente pratica muito. Se você é um crente fiel, aí você vai pelo menos 2 vezes na semana na igreja, no culto. Então é uma coisa que a gente faz com muita frequência e a gente faz no automático, a gente não pensa sobre as coisas que a gente cultua. E a maioria das pessoas compra o pacote fechado. Ela chega numa igreja que tem uma tradição e é assim que faz. E nunca ninguém questionou, nunca ninguém falou. É simplesmente assim que se faz. Então, na verdade, eu creio que a falta de equilíbrio ela provém de uma falta de reflexão. Né? E um dos objetivos do livro é fazer essa reflexão. Porque não existe uma tradição que seja perfeita. Né? O D.A. Carson, naquele livrinho Louvor, Análise Exegética, alguma coisa, da Thomas Nelson, o primeiro capítulo dele,
ele nos mostra categoricamente que não existe um padrão litúrgico no Novo Testamento. Ele diz que existem princípios. Existem coisas que a gente sabe que os cristãos faziam no culto. Mas não existe ali um rol de liturgia. Olha, vocês precisam fazer isso. Na abertura do culto façam isso, depois façam isso. Né? Então, o Carson vai nos mostrar que há um princípio, né, pelo qual a gente tem que trilhar, mas que não há uma lista fechada. Então, o que muitas vezes a gente entende é que eu estou numa tradição e a forma de fazer culto é essa. E aí dizem, né, a forma bíblica de fazer culto é essa. E aí te engessa. Pô, se é a forma bíblica, não tem o que mexer. É imexível. Né? Só que, na verdade, nós extraímos os princípios. Nós temos no Novo Testamento a ocorrência de orações, né, da coleta, né, de recursos financeiros, de pregação da palavra, de cânticos. Então, esse tipo de elementos do culto são presentes, mas isso não estabelece uma regra rígida. E aí uma diferença, né, de visão a respeito do culto. Então, nós, ao entender que não há uma regra rígida, a gente precisa entender que modelos de culto são falíveis. Eles possuem pontos positivos, mas eles não são inerrantes como a palavra de Deus. Então, é possível que tenham pontos que sejam, não necessariamente errados, mas que estejam equivocados, que possam ser passíveis de mudança. E essa é a perspectiva, né, do livro. Extrair os pontos positivos de cada uma delas, né, para fazer uma proposta que seja convergente para o culto, que seja, ao mesmo tempo, racional, que a gente não entre numa histeria maluca, uma coisa, né, que não use o cérebro, mas que seja realmente racional, as pessoas entendam o que está sendo dito e, ao mesmo tempo, haja, né, uma ação, né, do Espírito Santo, uma ação ativa do Espírito, para que a gente possa perceber, mais do que entender na mente, perceber nas nossas emoções a presença de Deus. Né? Como o próprio Bispo Walter diz, que Deus ele é onipresente. Deus está em todos os lugares, mas Deus não se manifesta em todos os lugares. Então, a manifestação especial de Deus ao seu povo é no culto. Então, gente, quando a gente entende que o momento que eu estou no culto é o momento em que Deus se manifesta à sua igreja, e ele se manifesta por meio da pregação da palavra, por meio dos cânticos cristocêntricos, né? Porque em alguns cânticos realmente é difícil ele se manifestar, porque não fala nada de Bíblia. Mas nos cânticos cristocêntricos, nas orações bíblicas, né? Deus se manifesta à sua igreja. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio muito constante, né, na nossa vida e no culto. E para isso a gente precisa refletir sobre o culto. Refletir sobre as formas de se fazer o culto, né, sobre o significado da liturgia, a importância da liturgia, a importância dos símbolos. A gente está esquecendo os símbolos. A gente está... eu entendo que a igreja moderna, ela estabeleceu um critério, que é qual? Vou atrair as pessoas pela estratégia da semelhança. Vou fazer parecido com o que o mundo faz. Então, se é uma casa de show que atrai muitos jovens, eu vou fazer uma igreja parecida com uma casa de show que vai atrair muitos jovens. Vou fazer uma música parecida, vou fazer um ambiente parecido, vou fazer uma iluminação parecida, vou fazer um chamariz semelhante. Quando, na verdade, eu entendo que a verdadeira atração, a atração irresistível do evangelho da igreja é a estratégia da diferença. Porque se alguém quer mudar de vida, ele quer algo diferente. Ele não quer chegar na igreja e ver algo parecido com o que ele estava vivendo. Se alguém foi lá, tem uma vida desregrada, de bebidas, né, de festas, e ele entendeu que aquilo não resolve o problema dele, ele quer algo diferente. Ele entendeu que aquele tipo, né, de proposta não funciona. E aí o que ele faz? Poxa, eu vou procurar Deus, vou procurar a igreja. Ele entra na igreja e ele encontra a mesma coisa que ele tinha lá. Então, você não tem esse impacto quando alguém chega na igreja e é totalmente diferente. Se você entrar lá na minha igreja, vai ter uma parede branquinha, vai ter uma cruz lá na frente, vai ter bancos de madeira. Ah, Gabriel, que bobeira. Não, mas isso é um impacto na vida da pessoa. Porque isso remete o quê? Não, peraí, eu não estou em qualquer lugar. Eu não estou em qualquer auditório. Né? Eu não estou em qualquer espaço. Eu estou em um ambiente onde Deus se manifesta. Então, os símbolos são importantes. Por que os dois grandes sacramentos da igreja são sacramentos visuais? O batismo, a ceia. Jesus poderia ter instituído o ingresso oficial das pessoas na igreja de uma forma simples, né? Olha, gente, agora esse pessoal aqui entrou na igreja, tá ok. Não, mas ele estabelece algo visual. Você tem que derrubar a pessoa na água e trazê-la de volta para mostrar que essa pessoa está tendo uma nova vida.
Ele manda a gente relembrar o sacrifício dele por meio de pão e cálice. Por quê? A importância de símbolos, né? Da gente visualizar o evangelho por meio dessas coisas. Então, esse tipo de coisa que nos traz um equilíbrio importante, que evita que a gente insira mundanismo no culto, ele é importante, mas ele só é possível se a gente refletir, né? E aí o primeiro passo para refletir, né, eu vou dar a dica, né? Pega a Bíblia de um lado e pega o meu livro do outro. É o início da reflexão, né? A gente começar a pensar o culto. Como nós podemos cultuar melhor, né? Verdade. Pô, essa foi boa, cara. Eu vou fazer isso também. Tem aqui, ó, que eu não sei onde é que tá o Kindle. Tá por aqui na bagunça do quarto. Mas obrigado pela dica. Pode deixar que eu vou fazer isso. Pegar a Bíblia de um lado, seu livro do outro também. E, cara, foi muito bom conversar com você. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Ainda que você já tenha aceitado o convite lá atrás, há muito tempo, e a gente tentando gravar, a internet dá ruim no dia que pode, acontece isso, acontece aquilo, festa perto aqui de casa, o horário não bate, mas graças a Deus, né? Brincadeira até que eu fiz antes da gente começar a gravar. Nosso bate-papo já estava previsto por Deus antes da fundação do mundo, para este dia, para esse horário, Exatamente. neste canal, igual Chaves falando, né? Então a gente. Muito obrigado mesmo, sinceramente, de coração. Para mim foi um momento em que eu aprendi muita coisa. Algumas coisas que a gente conversou aqui, que você falou, eu vão me fazer refletir. E até em alguns posicionamentos que eu tenho, que eu já começo a rever e que estava errado em um ponto e outro. E esse que é o maneiro, né? É o que eu mais gosto do Papeando a Palavra. Conversar com pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com visões diferentes, e durante o bate-papo e depois fazendo um filtro e ver, não, isso daqui eu concordo, isso daqui eu discordo, e sempre procurando evoluir e melhorar como cristão, né? Não é nenhuma filosofia eh, secular, mas é algo que a gente precisa a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E muito obrigado mesmo, meu amigo, de coração. E deixa aí suas considerações finais. Amém. Prazer, prazer aí, tá? Conversando com você, te conhecendo aí nesse dia. Finalmente saiu, né, a nossa conversa. Mas foi um prazer. Passou rapidinho, né? Conversa boa é assim. Mas gostei muito. A partir do momento que você me convidou, eu dei uma olhadinha em alguns outros podcasts. Eu acho a proposta excelente. A gente abrir esse espaço, né, de diálogo, de discussão. É importantíssimo. Então, que Deus possa te abençoar muito aí, te dar muitas oportunidades, né, de outros programas, que tenho certeza que vai ser excelente. Aí quem quiser me procurar também no Instagram, Gabriel Rocha Carvalho 1, Gabriel Rocha Carvalho 1, e o livro, né, Razão Visceral, uma proposta convergente para o culto cristão. Né? Pode entrar em contato direto comigo, ou a editora Concílio, né, está distribuindo meu livro também, pode entrar em contato direto com eles. Lá na Amazon eles estão vendendo também o livro físico. Então, qualquer um dos dois, ou na Concílio ou comigo, vai estar bem encaminhado. E espero que seja uma bênção e a leitura para você. Amém. E o arroba aqui do meu amigo Gabriel vai estar na descrição. Tudo bonitinho, tudo direitinho. O link lá da Amazon também, da outra editora aqui onde também está vendendo o livro dele. Então, só clicar aqui no link que vai estar na descrição, vai te facilitar rapidinho. Clicou, foi, comprou, pronto. E aproveita aí que está comprando, manda um de presente para mim também, que não tem problema nenhum, eu gosto de ler. Tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Sua presença é de suma importância aqui pra gente. E dando aqueles recados agora em todo final de Papinha na Palavra. Você tem total liberdade para discordar de tudo aquilo que nós conversamos aqui no Papinha na Palavra. Porém, eu só te peço uma coisa. Você sabe que eu te peço isso sempre. Nos respeite. Se discordou, comente aqui o que discordou. Se concordou, comenta aqui o que você concordou. E aí a gente vai fazendo o nosso filtro e sempre vai servir para o crescimento. Valeu, galera. Não se esqueça. Vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto. Vamos com tudo.